Bom, pessoal, eu refleti bastante como é que a gente ia lançar, iniciar esse novo canal educacional, o Performance Educacional. Então, antes de ir diretamente ao ponto, viemos aqui na palestra ABC do Investidor. Então, vai ser uma série de vídeos para não ficar cansativo. Serão vídeos ali próximo de 10 minutos. Enfim, qual foi a ideia? O mercado financeiro ele evoluiu muito. Os calls matinais já começa por aí, call. Então, eu acho que muito investidor já percebeu que no mercado financeiro utiliza-se muitos termos em inglês. Termos às vezes muito simples, às vezes chato, como um benchmark, um call, um morning call, por que não? Um call vídeo da manhã, mas não, é o call matinal, morning call. E antes era somente para os profissionais de mercado. Hoje, XP, BTG, provavelmente outras corretoras fazem esse morning call para o público em geral, para assessores e investidores, clientes, ao mesmo tempo. E ali eu percebi que são colocados termos como benchmark, CDI, IPCA, flattening, steepening da curva de juros. E comecei a pensar, olha, tudo bem, eu estou no mercado há quase 20 anos, eu entendo esses termos, mas será que o público em geral está preparado para ouvir isso? Fica chato quando você tem um monte de gente, economistas, ora analista, ora um especialista no assunto, misturando aquele tema com termos muitas vezes intangíveis. Então eu pensei, já sei, vamos fazer uma série de vídeos para explicar coisas muito simples, desde o que é juros. Para muita gente é trivial, para alguns pode não ser. Inflação muita gente entende. IPCA é a inflação oficial no Brasil. Será que todo mundo sabe que o IPCA é a inflação? Então eu vou começar bem do básico, por isso o ABC dos investidores, mas eu vou também, durante essa série, vão ser apresentados termos como flattening, steepening, marcação a mercado, duration de títulos. Eu vou tentar abordar bastante coisa, bem lentamente, para você entender esses termos utilizados aí nos calls matinais ou morning calls abertos para investidores e público em geral. Bom, então vamos partir aqui para o que viemos, o ABC do investidor, primeiro vídeo da série. A gente vai começar com o básico do mercado financeiro, então conceitos básicos. E o primeiro deles é o benchmark. Se você colocar lá no Google, o que é benchmark? Vai estar referência, nada mais do que isso, é uma palavra em inglês. Então você pega um fundo de renda fixa. Qual o intuito desse fundo? Ele vai utilizar um benchmark, que é uma referência, e tentar superar, normalmente, o CDI. Tá bom, então o meu benchmark é 105 do CDI. Opa, então eu vou preferir esse fundo desde que ele atinja o benchmark, a referência dele, do que o Tesouro Selic, por exemplo, que é o próprio CDI. Por que é interessante você conhecer esse conceito de benchmark? Às vezes o investidor mais experiente, ele fala, olha, por conta própria, ele acompanha o noticiário, ele se informa sozinho mesmo, sem a ajuda de um assessor, e ele, olha, eu acho que a inflação vai subir, o IPCA. Logo, ele vai buscar algum investimento cujo benchmark esteja atrelado à inflação. Então, olha lá, eu coloco aqui a referência, pode ser o próprio CDI, é o mais comum, é o mais tradicional. É o benchmark da poupança, dos fundos DI, dos fundos pós-fixados. Outro benchmark muito utilizado é o IPCA. IPCA, a gente vai ver daqui a pouquinho, é a própria inflação oficial no Brasil. Pode ter vários outros. O benchmark pode ser uma taxa qualquer, 12% ao ano. Então, quando a gente vai para ativos mais complexos, como Private Equity, Venture Capital, o gestor fala, olha,
O meu benchmark é 30% ao ano, simplesmente. Então, resumindo, o benchmark é uma palavra chata, que tem um conceito muito simples, é uma referência, mas é importante o investidor estar atento sim. Por quê? Só faz sentido investir em algo que ultrapasse a média, né, daquele benchmark. Bom, a métrica, se assim eu posso dizer, mais utilizada e mais importante no mercado financeiro é essa daqui. Selic nada mais é do que a taxa de juros básica da economia. É aquela taxa definida pelo Banco Central a cada 45 dias através da reunião do Copom. Então só aqui eu coloco Selic, Banco Central chamado BC e o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Mas aqui o que importa é a Selic. Daqui para frente, poucas vezes eu vou utilizar o termo Selic, porque eu quase poderia dizer que é Selic barra CDI. A gente vai ver na sequência, né, o que é o CDI. Então vamos lá, é a taxa livre de risco da economia. Então o Brasil tem a sua, os Estados Unidos tem a dele, a Europa tem a da Europa. Enfim, normalmente, ou quase sempre, é a taxa que o título público de curto prazo e sem risco remunera o investidor, tá? E definitivamente é isso aqui no Brasil, a Selic. Tem a média dos empréstimos diários entre instituições financeiras, estou falando Bradesco, Itaú, com o Banco do Brasil, entre os grandões, dos títulos públicos. Ou seja, é quanto remunera o título público no país em questão. Nós estamos falando da Selic aqui no Brasil. E o CDI? O Itaú sobrou o dinheiro, porém faltou no Bradesco. Ele tem que netar. Ele vai bater lá no Itaú: ô Itaú, está faltando X milhões de reais aqui no meu caixa, você me empresta? Empresto. A que taxa? E conceitualmente vai ser uma diferença marginal, quase que imperceptível, da própria Selic. Por isso a Selic barra CDI. Selic título público, CDI captação entre bancos, entre os gigantes. Então basicamente é a mesma coisa. Para o investidor, investir na Selic é somente através do Tesouro Selic, ou a LFT, Letra Financeira do Tesouro, que é a nomenclatura antiga, onde você investe em 80% dos casos, 90%, o CDI. Por isso, CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário, porque, pelo que eu expliquei, é o nome dado para captação entre bancos no intraday, então de curtíssimo prazo. Também é uma taxa livre de risco. Ela é calculada com média ponderada dos juros utilizados em operações de empréstimos com prazo de um diazinho, liquidez imediata, entre instituições financeiras. Então, por isso que é o CDI ou DI, é um investimento pós-fixado, que você resgata, amanhã está na conta, mínimo risco e tem uma remuneração extremamente próxima daquela determinada pelo Banco Central, através do Copom, que é a Selic, a cada 45 dias. Então, Selic e CDI tem que estar extremamente claro para qualquer investidor, para qualquer indivíduo que tenha intenção de investir dinheiro no mercado financeiro. Vamos falar agora do IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Não precisa memorizar isso, palavra chata, mas IPCA muita gente conhece e você só tem que entender que o IPCA é a inflação. E aqui eu pinto de vermelho, porque inflação é algo ruim. Por que eu estou comentando isso? Porque por incrível que pareça, eu já ouvi no elevador: cara, não, tô adorando que a inflação tá bombando, porque eu ganho mais. Ah, sei lá, eu tenho um investimento lá no Tesouro IPCA, então eu tô ganhando IPCA mais 5%, e o IPCA tá 10%, isso é lindo, maravilhoso. Isso não tem o menor sentido. Vamos falar de um terreno que você está namorando, com um exemplo de 10%, então ele custava 100 mil em janeiro,
Custa 110 mil em dezembro. Horas. Então, tanto fez, tanto faz. Se você tinha 100 mil e agora tem 110, você compra o mesmo terreno. Então, eu estou feliz porque eu estou ganhando muito, mas os preços estão ficando muito caros. Então, a inflação ela não é bom definitivamente. Por mais que você tenha todos os seus ativos investidos em IPCA, ela não é bom. Não é bom. O que é bom é o IPCA mais. O que vem depois do mais, isso é bom. Porque o IPCA está corrigindo o seu poder de compra. Aí sim, mais 5, isso é legal. Porque aí é o juro real. É aquilo que você ganha além da inflação. Inflação estourando e sua carteira dobrando de valor todo ano, tanto fez, tanto faz. Porque se você comprava um carro esse ano, você compra um carro ano que vem, outro carro daqui a 3 anos, você não está ganhando nada. Você está só corrigindo o valor pela inflação. Ela é ruim, a gente não gosta dela, vermelho. E aí vai falar assim, mas eu fiz um consórcio INCC, INPC, tem um monte de índices de inflações, eu vou passar rapidamente sobre eles, mas a inflação oficial no Brasil é medida pelo IPCA, ponto. E é essa inflação que o Banco Central vai seguir. Então, se o índice de construção estiver bombando e o IPCA estiver controlado, construção ficou à parte. O que importa no Brasil é o IPCA, inflação oficial. Finalmente, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Não vou insistir muito nessa tecla, porque você só vai ter que saber o seguinte. No Morning Call da XP, do BTG ou eu mesmo falando, quando chega próximo do Copom, eu falo, gente, vamos aguardar o Copom, porque ele vai definir os juros têm impacto em tudo quanto for investimentos. Então é importante que você saiba o que é o Copom e o que ele determina. Simplesmente, o Copom, que é o comitê, vai determinar a Selic. E essa sim tem muita influência sobre todo e qualquer ativo financeiro.